Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas, diretamente dos estúdios da Brothers TV, aqui na cidade de Bauru. Eu sou a Roberta Rodrigues, eu sou escritora, sou pedagoga e antes de eu mostrar para vocês a minha convidada super especial que eu tenho hoje aqui, nossa, ela é uma dermatologista, uma tricologista. Hoje eu tô chique, gente. Tenho aqui uma médica que entende tudo de cabelos. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas eu quero mostrar aqui alguns dos meus trabalhos para vocês. Bom, eu escrevi meu primeiro livro, que se chama Depressão Aconteceu Comigo. Esse livro aqui é uma experiência de fé que eu tive através da depressão, onde eu aprendi muitas lições de vida, das quais eu falo que eu aprendi diretamente do divã de Deus, porque foi naquele período difícil da minha vida que eu aprendi muitas lições e fui escrevendo, passei 15 anos escrevendo esse livro, aprendendo sobre a depressão, entrevistando pessoas, conversando com médicos, lendo livros, lendo artigos, entendendo tudo sobre a depressão e sobre o que tinha acontecido comigo para poder escrever esse livro. Então é um livro muito lindo, de muito ensinamento, né? De muitas coisas técnicas a respeito da depressão, mas também sobre a minha vida, a experiência que eu tive de vida, tá bom? Depois eu escrevi também alguns livros, né? Comecei a escrever alguns livros para crianças, porque eu sendo pedagoga, já fui professora por muitos anos e mãe de 3 filhos, a gente tem aí uma bagagenzinha, né, como mãe. E eu queria, através dos meus livros, ensinar as crianças, ensinar alguns conceitos, algumas lições de vida. E eu comecei através da minha filha, né, de coisas que a minha filha fazia, e ela me ensinava muitas lições, muitos aprendizados. E esse livro aqui, A Menina que Não Gostava de Ir à Escola, é baseado na história da minha filha, que não queria ir para a escola. Teve um período na vida dela que ela não gostava de ir para a escola, acho que todas as crianças passam por isso. E ela conheceu uma criança que não podia ir para a escola. Essa criança tinha um problema de saúde e essa criança ensinou uma grande lição de vida para minha filha, de como é importante ter vida e saúde para poder ir para a escola. E nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Então, é um livro muito lindo que merece ser lido. Ai, bem legal. É legal bem que legal. Tem experiências próprias. Com né? certeza. E esse aqui, a lagarta que sofria bullying na escola, também baseado numa história real de uma menininha que estava passando por bullying. E eu escrevi esse livro para ajudar crianças que estão passando por bullying. Então, esse livro aqui é para chegar nas escolas, para ensinar as crianças que elas são especiais, que elas são importantes, não importa como elas são, o jeitinho que são, baixinha, gordinha, alta, magra, não importa. Cada criança tem a sua missão aqui na Terra. Todas elas podem se sentir uma lagarta, mas um dia elas vão virar lindas borboletas. Então, esse livro aqui é muito lindo também. Escrevi um livro daqui de um menino aqui de Bauru. Esse menino aqui, muitas pessoas aqui de Bauru conhecem. Ele é conhecido como Pedro do Cordel. Ele tem uma cordelteca aqui na nossa cidade com mais de 3.000 cordéis. E o Pedro é apaixonado pelo Nordeste, pelo povo nordestino, pelos cordéis, por tudo que fala sobre o Nordeste. Eu conheci o Pedro através de uma visitação da escola da minha filha na cordelteca. Conheci o Pedro, a família dele, a história do Pedro. E eu conto aqui nesse livro um pouco, né, sobre o Pedro e a história dele, mas também sobre o povo nordestino, sobre o Nordeste, sobre os cordéis. Então, é um livro bem brasileiro, bem nordestino, que também vale a pena ser lido. E meu sonho é que esse livro chegue em muitas escolas. E o último livro infantil que eu lancei foi esse aqui, A Minha Gatinha Marie, que eu conto a historinha da minha gatinha, de como a minha filha encontrou essa gatinha durante a pandemia, um período muito difícil, né, que nós passamos, em que a minha filha ficou ali sem amiguinhos, não podia ir para a escola, e ela encontrou nessa gatinha muita amizade, muito companheirismo, e a Marie trouxe grande alegria para a nossa família. E o meu último lançamento foi uma coletânea com 30 histórias de 30 mulheres. Mulheres que transformam. Histórias reais, de mulheres fortes, mulheres corajosas, mulheres resilientes, mas mulheres que passaram muitas lutas, muitas dificuldades, traumas, abusos, lutos. Nossa, histórias aqui incríveis, impressionantes. E eu escrevi todas essas histórias, entrevistei 30 mulheres e aqui estão as histórias delas. Então, esse livro aqui vale a pena ser lido também. Mas hoje, gente... Ai, eu achei muito bacana. Esse livro Agora é lindo, Natália. Natália, Bruna.
É porque eu tô lembrando de uma pessoa que chama Natália, que está aqui no livro, que é daqui da nossa cidade. Ela é uma cabeleireira, ela teve câncer, ela já veio aqui no nosso podcast e eu conto a história dela aqui. Então, eu lembrei da Natália agora, aqui da cidade de Bauru. Bom, mas hoje eu tenho uma convidada também especial, né? Ela une técnica, sensibilidade e ela tem um propósito lindo de vida. É a doutora Bruna, a gente já está conversando aqui, é a doutora Bruna Simão. Ela é médica dermatologista, especializada em dermatologia e tricologia clínica e estética. Olha que legal, gente. Desde cedo, a Bruna foi inspirada pelos pais, que sempre incentivaram o cuidado um com o outro, né? E isso sempre foi um valor muito essencial para a Bruna. Essa semente floresceu em forma de vocação, de cuidar. E hoje ela faz isso com maestria. Ela usa a ciência, mas também trata com muito carinho, ajudando milhares de pessoas a se sentirem bem consigo mesmas, com a pele, com os cabelos e, claro, né, com a autoestima. Ela é apaixonada por tudo que envolve beleza, que envolve saúde, bem-estar, e ela escolheu a dermatologia como para que vê essa junção, né, perfeita entre a medicina e a estética. É verdade isso. E dentro dessa área, ela mergulhou ainda mais fundo na tricologia, porque hoje está em alta. A gente estava até conversando aqui, né, sobre as quedas de cabelo que as mulheres tiveram, acho que todo mundo teve, não só a mulher, né, durante a pandemia. Então, a Bruna começou a se especializar em tricologia. O ramo que é um ramo que estuda cabelos, couro cabeludo, e é um tema que desperta muitas dúvidas aí, gente. Tem muitos mitos e curiosidades a respeito disso. Mas nesse episódio de hoje, né, nós vamos falar sobre esse autocuidado, vamos falar sobre queda capilar, sobre saúde da pele, mitos, verdades sobre os cabelos e muito mais. Então, fiquem preparados aí que essa conversa aqui vai ser leve, mas vai ser cheia de dicas também, dicas práticas e com quem realmente entende do assunto. Então, quero dizer para você, muito bem-vinda. Bem-vinda aqui ao nosso podcast Elas por Elas. Muito obrigada por você estar aqui hoje, por ter aceitado o nosso convite. O convite, como eu falo, né? Eu adoro falar de pele. Nossa, ainda mais de cabelo, porque como você falou, tá bem alta mesmo. Bem alta hoje, né? E tem muitos mitos, muitas curiosidades a respeito, muita gente falando, ai, faz isso, toma isso, passa aquilo. E a gente nunca sabe o que é bom. As gominhas, né? Então, tudo mais. A gente vai falar sobre isso aí. Mas primeiro, antes de a gente começar essa conversa, eu quero que você conte para nós como que você se tornou uma dermatologista e depois você foi para a tricologia. Mas como que você falou, você é dermatologista? Quando que aconteceu isso? Olha, eu acho que assim, além da influência, né, como você citou, dos meus seus pais, eu acho também que a parte de... Como que eu posso explicar? Acho que a parte de signo de cada um também influencia muito. Igual eu sou virginiana, então eu sou muito detalhista e perfeccionista, sabe? Mas muito mesmo. Olha só. Falam até que é toque, né? Mas acho que isso faz parte mesmo do nosso... da personalidade. E aí eu sempre gostei mesmo, sabe? Dessa parte. Porque quando a gente passa também pela faculdade, a gente não passa pela área da estética. Sim. Então a gente passa, assim, vendo mais as doenças comuns de consultório, né? Que seria rosácea, acne. E eu fui gostando dessa parte, né? Porque, tipo, as pessoas iam lá, a acne mesmo pode dar depressão, pode levar a outros distúrbios, né? Principalmente adolescentes, Sim, né? principalmente adolescentes. Então, eu fui gostando, sabe? Porque a gente atendia ambulatório, tudo mais, e eu gostei bastante dessa parte. Que legal. Aí fiz a especialização, né? E aí, depois de um tempo, a tricologia em si, ela começou a vir muito em alta. Sim. Veio primeiro, aliás, o implante, né, capilar, que está bem alto hoje em dia. Hoje em dia tem até implante de sobrancelhas também, né? Legal. E aí, depois veio o Covid, que aí intensificou ainda mais. A gente estava falando antes de começar, né, aqui o podcast, que depois do Covid aumentou muito a queda de cabelo. Muito, muito. Porque, assim, o próprio Covid causa mesmo, né? Sim, e aí, como foi uma pandemia, acabou pegando, assim, geral mesmo. Verdade. Então, tanto homem como mulher... acabou procurando, sabe? Bastante mesmo. Aí você se consulta. Especializou mais ainda Sim, nessa área. porque assim, o próprio consultório, se a gente for ver, acaba tendo procura, assim, cerca de 60% a 70% desde a pandemia, só a parte de cabelos. Sério? Sim. Olha só, menos pele, mais cabelo. Sim, então. sim. Pele tem, mas também. assim, acne, né, Rosa? Mas hoje em dia, o que mais tem procura, assim, em consultório, queda capilar. Uau, olha só. Então, Sim. você quis
é dermatologista desde criança ou isso aconteceu lá na adolescência, na juventude? Isso acabou acontecendo mais na juventude. E aí depois eu tive a certeza quando eu passei pela faculdade, e aí a gente passou pelo ambulatório, sim, sabe? Foi isso mesmo que eu quero. É isso mesmo. Nossa, que legal, que top. E a gente quer falar sobre alguns cuidados, então, essenciais que a nossa pele precisa diariamente, né? Eu cuido da minha pele diariamente, mas eu gosto sempre de aprender sobre isso. E eu acho que esse é um assunto que as mulheres amam, né? A gente fica lá no Instagram vendo Reels para ver, né, cuidados para a pele, para o cabelo. Então, eu queria que você falasse aí quais cuidados para a nossa pele hoje, qualquer idade, né? Mas principalmente 30 a mais. Quais os cuidados essenciais que a gente precisa diariamente? É que aí 30 a mais você já não tem aquela produção de colágeno, né? Exatamente. Então, assim, vai ter que já estar usando uma rotina skincare, que seria limpeza, hidratação, filtro solar. Usar também cremes anti-idade, sabe? Sim. Vitamina C, antioxidante. Mas tudo isso depende mesmo de cada tipo de pele. Sim, porque tem pele que é mais oleosa, tem pele que não é que tem mais tendência a acne. Outras que são mais secas, outras que são mistas. Então, se ela não conhece a pele dela, é bom passar num dermatologista para ele poder, avaliar. sim, e poder indicar. Porque, às vezes, você pode até ver, né, assim, propaganda, tudo, e o produto ser ótimo, de uma marca maravilhosa. Mas você pode comprar e, às vezes, não dá com a sua pele, sabe? Entendi. E para uma adolescente, por exemplo, a mesma coisa. Adolescente também a mesma coisa. Porque tem muita coisa de adolescente também que influencia a parte de alimentação, né? Porque eles acabam tendo muita alimentação errada. Então, isso influencia, assim, muito. Parte hormonal. Mas tem como estar fazendo tratamentos, não só de via oral, sabe? Mas como tópico mesmo. Porque também esses adolescentes, é difícil também você introduzir, né? Alguma coisa oral. Com certeza. As mães também preferem. Né? As mães também preferem, sabe? Que seja algo mais assim, leve, mais tópico, mas tem jeito, sim. Tem que ter um cuidado, então, diário. Sim, um cuidado diário, que seria, assim, essencial. Você fazer uma limpeza, hidratação e filtro solar. Filtro solar, pelo menos esse. Sim, pelo menos esse. Já lava o rosto, passa o filtro solar. Nossa, o filtro eu falo. Mesmo se estiver chovendo, se for à noite, usa o filtro, se não tiver sol, também tem que passar filtro. Tem que passar, porque tem os outros raios, né? Sim, até a luz aqui, né? Sim, luz assim, computador, que a gente fica muito celular, né? Televisão. Sim. Nossa, top. E qual que é o momento ideal para começar a usar produtos, por exemplo, anti-idade? É que assim, não existe uma idade certa, mas quanto mais cedo, melhor, né? Mas a partir dos 25 anos, já pode estar usando. E até tem uns produtos que eles estão escritos a idade, né? Por exemplo, sim. De 20 a 30 até 40, né? 50 a mais, tem uns assim, né? Sim, tem os próprios, porque aí ele agrega mais o que cada tipo de pele precisa, sabe? E esses produtinhos, eles funcionam mesmo ou tem uns que são só hidratantezinho, assim? Então, tem produtos que eles funcionam, sim, mas eu falo, é tudo um conjunto de coisas. Igual, você precisa fazer o skincare, né? Como uma rotina mesmo. Não adianta fazer, vamos supor, 3 vezes na semana, sabe? Dias alternados. Ou então faz uma semana certinho, a outra faz de forma... maquiagem, né? Então, assim, você tendo uma rotina certinha, associado também com uma alimentação legal, equilibrada, exercício físico, não precisa se matar, né, de academia, mas pelo menos sendo uma prática 3 vezes por semana. E isso associado com, assim, tratamentos estéticos, vamos supor, fazer um laser, sabe? Um Lavian, fazer um Sculptra para estimular. Aí, sim. Aí melhora muito bem. Melhora muito bem. Mas, assim, o essencial é o skincare, né? Você tem que ter rotina. E você faz esses tratamentos também? Faço então, também. Os procedimentos estéticos também? Faço também. Ah, que legal. Quais são as causas mais comuns, então, da queda de cabelo hoje em dia? Existem diversas causas, né? Tem, como o próprio Covid, a gente citou, não só o Covid em si, mas outras doenças, principalmente as que cursam com febre, pode causar depois uma queda, sim. Olha só, uma dengue, por exemplo? Sim, a dengue você pode perceber. Depois que passa esse período de dengue, passou uns dias, vai ter queda. Então, qualquer, assim, sabe, doença aguda, febril, ela pode causar. Tá.
Mas ela Sim. tem que ser, por exemplo, momentânea, ela não pode durar meses e Sim, meses, né? porque daí seria uma coisa aguda. Se ela durar, assim, mais do que 3 meses, aí já é crônico. Entendi. Aí a gente já precisa investigar. Tá. Mas, assim, fora as doenças, existem alguns medicamentos, alguns diuréticos que tem muitas mulheres também, homens também que usam para pressão, sabe? Certo. Tem alguns medicamentos para depressão, Que sabe? causa Controlado também, que podem causar. Mas fora essas causas, também existem a parte genética também. Sim, que acho que é a mais forte aí, Sim, né? é a mais forte, mas pega tanto homem como mulheres Tá. também, sabe? Mas aí tem um tratamento, se for genético, por exemplo? Tem. Se você for tratar desde quando você perceber a queda, porque no assim... começo, né, você Isso, disse. aí tem como a gente ter um ótimo resultado mesmo sim. e você não ir para um implante Tá. capilar. Porque aí, dependendo dessa perda, sabe, como essas doenças acabam sendo não cicatriciais, se você demorar muito, porque é tudo progressivo, Sim, né? sim. Aí acaba evoluindo para uma alopecia cicatricial e aí vai ter que Aí fazer só o implante. que é o último grau, mas que É. tem jeito também, Tem né? jeito também. Nossa, que é tem muito resultado. caro, né? E tem resultados ótimos Sim, também eu tenho com visto implante. várias pessoas que têm feito implante e tem ficado ótimo, mas só que é bem caro. Então é melhor não chegar nisso, né? Sim, se pode, né? Exatamente. Se a gente pode prevenir, Com tem outras certeza, formas. Com certeza. E como que a gente consegue identificar, então, a queda de cabelo, se ela é normal ou preocupante? Porque todo mundo perde cabelo Sim. no banho, quando Sim, penteia. quando seca, Quando né? seca. Qual Sim. que é é preocupante mesmo? É que assim, na verdade, nós mulheres, né? Principalmente as mulheres, mas a gente acaba mexendo no cabelo, Bastante. principalmente após o banho, e aí a gente percebe mesmo cai que o tem uma cabelo. certa queda. Sim. Quando você percebe que isso está, sabe, mais assim, acentuado, aí Sem é bom estar você. mexendo no cabelo. Sim, mas mesmo mexendo, porque mesmo assim, mexendo. o normal seria até 100 fios, mas isso é impossível, a gente ir lá e contar Sim, quantos fios que estão saindo. verdade. Então, assim, você mexer e sair um pouquinho, Não tem ainda é o problema. normal, mas quando você vê que isso está um pouco acentuado, aí é bom procurar um especialista, Bom sabe? procurar. E, por exemplo, se o que ela pode... Qual pode ser um problema, além dessa queda de cabelo, se for algo físico? O que é uma vitamina baixa? Algo assim, entendeu? É, porque o próprio paciente, quando ele procura, né, o consultório, a gente vai fazer as Esses histórias, exames. né, a história dele clínica, né, ver, assim, a parte de história familiar, Tá. genética, ver se ele já fez outros tratamentos antes, se fez, por quanto tempo que usou. E aí, fora isso, também a gente solicita toda a parte de exames. Sim. Então, parte de vitaminas, né? Vitamina A, B, E, zinco, sabe? Sim, Ferro, a gente também precisa investigar. E também a parte de hormônios. Entendi. Aí, a partir disso, que aí a gente vai cria saber. o cronograma capilar e o tratamento para cada paciente. Entendi. Mas qual vitamina que, por exemplo, que se estiver baixa pode causar uma queda de cabelo? Vitamina A, Vitamina que a A. gente encontra bastante em cenoura, né? Sim. Vitamina E, abacate, né? Sementes, nozes, vitamina C, Certo. proteínas e ferro, né? Então, assim, tem muita gente que não come carne, né? Sim, Porque hoje em dia tem essa opção de ser vegano, né? Vegetariano, mas, assim, você pode, então, Tem uma queda comer de o cabelo. peixe, porque aí vai ter o ômega 3 Sim, e pode sim. estar ajudando também o folículo, sabe? Sim. Frutos do mar, mas tudo isso. Ovo, peixe, semente, leguminosa, sabe? Ajuda Sim. a não ter queda de cabelo. Olha só. E o que a gente pode fazer, então, para estimular, por exemplo, um crescimento capilar de uma forma segura e eficaz? Além de todos De esses fazer- alimentos aí que você falou que a gente tem que comer. É que tem muitas pessoas que acabam tendo hábitos, sabe, muito ruins pro couro cabeludo. Então, tem muitas pessoas que dormem com ele molhado, prende ele molhado, sabe? Usa muito, assim, chapinha, secador. Tá. Até que hoje em dia, né, é meio que uma coisa impossível Nossa, a gente não usar. Mas se verdade. você usar, e aí você usar o protetor térmico, o óleo finalizador, isso ajuda muito, Tá. sabe?
Então, assim, você ter esse cronograma de fazer hidratação, nutrição, reconstrução capilar, sabe? E fora também essa alimentação, Essa parte né? de alimentação. Sim. Então, dormir com o cabelo molhado, nem pensar. Nossa, jamais. 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 Tem muita criança até, sabe? No próprio consultório, eu atendo também a parte de criança. Certo. E aí tem mães que vêm, sabe? O que é muito comum em criança, sabe o que que é? Tem muitas mães que acabam fazendo aqueles penteados, sabe? Que você puxa. Que puxa bastante. Que puxa bastante e fica. Sim. E aí elas acabam tendo essa perca aqui, sabe? Sim, vai ficando com aquela falha, né? Chama alopecia de tração. Olha então, só. assim, até criança mesmo, Até né? criança pode ter isso. Então, quem prende o cabelo muito para trás, muito forte, pode ter. Sim, é bem comum Bem isso comum. Em criança pequenininha, que aí as mães gostam de pôr xuxinha, mas põe aquela xuxinha bem apertada. Sim, sim. Aí a gente acaba percebendo uma falha aqui. Mas também, se for tratado isso, A tempo, né? isso a tempo, aí consegue, né, estimular o crescimento de novo e nascer novamente. Mas caso assim ficar muito tempo, sabe, aí fazendo esses penteados, também acaba sendo progressivo e cicatricial. Olha só. E aí você fala para as mães quando você vê? Falo, Você fala? nossa, quando entra assim no consultório, eu até brinco, falo, ai mãe, pelo amor de Deus, que eu tô Tira ficando essa até. xuxinha da Eu falo, cabeça. vamos tirar, ou vamos deixar frouxinho, sabe? Olha só, porque o nosso cabelo não foi feito para ser Sim. assim, né? Sim. E o que a gente pode fazer em casa, de repente, para estimular o crescimento do cabelo? Além dos alimentos aí todos que você falou, beber muita água, o que a gente pode fazer, assim, tipo, massagear o couro Massagear cabeludo? o couro cabeludo, bom? deixar ele sempre limpo, porque tem muitas pessoas que falam, né, que lavar ele todos os dias, que cai, Boa aumenta pergunta. a queda. Pode lavar o cabelo todo dia? Lógico que pode. Olha Eu até só. falo que quem dita essa regra somos nós mesmos. Então, Entendi. assim, o meu cabelo mesmo, ele é mais oleoso. Sim, então, se eu não lavar ele todos os dias, ele vai ficar, assim, além de ficar com aquele aspecto feio, Sim, né? Oleoso e tudo mais, ele não vai ficar com o couro cabeludo saudável Certo, e não certo. vai conseguir ter aquele ambiente saudável, Sim, né? sim. Então, precisa manter hidratado. Aliás, manter sempre limpos, Sempre né? limpo. Manter sempre hidratados. Que daqui para baixo, assim, né? Sempre daqui para baixo. Pra baixo. Eu sempre pergunto para as pacientes que vão no consultório se elas sabem a forma correta, sabe? Tanto de cuidados da pele como de lavar os cabelos, né? Certo. E aí, assim, A maioria não sabe. a maioria não sabe. Que seria 2 vezes Isso, shampoo. explica pra gente. Seria 2 vezes passar o shampoo. Como assim? Lavar o cabelo duas Às vezes vezes com shampoo, Tá. isso, Lava massageando uma vez, bastante o couro enxágua, cabelo. passa de novo. Passa de novo. Depois, passar a máscara capilar. Depois dessa máscara, você passar o condicionador. Nossa, então tem duas coisas. Sim. Depois, o protetor térmico, né, Quando para poder depois secar. que tirou todo o condicionador, lavou. Isso, lavou. Aí, quando for secar, o protetor térmico. E, por último, aquele óleo finalizador. Olhinho. Mas, assim, a máscara em si, você pode usar... Isso depende de cada cabelo, né? Sim, Se for um sim. cabelo mais seco, 1, 2 vezes por semana. Tá. Um cabelo mais oleoso, 1 vez. Então, ter esse cuidado em casa ajuda muito, entendeu? Olha só, interessante. Você ter, assim, esse cuidado dessa lavagem e de estar fazendo também essa máscara aí semanal, isso vai ajudar Que bastante. legal, que bom. Então, massagear o cabelo ali na hora do shampoo é bom, que Massa- estimula Sim, o e crescimento. passar a máscara, porque precisa, sabe? Eu falo, o primeiro passo essencial de um cronograma capilar é fazer a hidratação. Tá, mas a máscara não pode passar na raiz. Não, a máscara não Só pode, daqui só mesmo. também. É sempre assim, shampoo aqui, a máscara e o condicionador é daqui para Tá. baixo só. E deixar o cabelo sujo, por exemplo, tem gente que não lava o cabelo todo dia. Então, deixar o cabelo sujo pode ter a proliferação, né, De fungos. de fungos que aí causam a queda, né? Sim, aí vai dar E outras fungo, doenças, né? dermatite, né? Aí vai dar a caspa. Sim. Aí o couro fica também mais sensível. E lavar de dia, né? E não fica saudável, né? Sim. Então, tudo isso também, ele vai dar mais queda no cabelo, É né? verdade. E nunca lavar de noite, então, gente. Não, nunca É lavar. Eu até, quando eu estava fazendo dermato, eu fiz um estudo, né?
lá em São Paulo, que aí a gente viu quais que eram os benefícios. Se era pior você lavar o cabelo e secar, ou então se era pior você lavar o cabelo e aí dormir com ele molhado. E aí, por incrível que pareça, é menos pior, assim, mais 1000 vezes você pegar e secar com o protetor térmico, você sabia? Olha só, tá vendo? Do que dormir com o cabelo molhado. Do que dormir com ele molhado. Tá vendo só? Sim. Fora que molha tudo o seu travesseiro e vai proliferar bactérias ali Sim, também no travesseiro. E o couro em si não acaba secando, não né? Seca, é verdade. E o que acontece, então, quando a gente dorme com o cabelo molhado? Por que é tão prejudicial? Porque o fungo, né? Tanto o fungo como bactéria, mas como a gente está falando mais de couro cabeludo, então vai dar mais o fungo. Eles gostam desses ambientes, sabe? Úmido, sim. Sabe? Úmido, isolado. Então, assim, eu vejo também muitas mães que acabam lavando o cabelo e prende o cabelo para ir para a escola, não sabe? Aí chega também. A criança lá com o cabelinho penteado molhado. Super bonitinho, mas tudo molhado. Entendi. Aí demora para secar, né? Sim. E isso também, quem tem dermatite seborreica, né? Que acaba sendo uma doença também crônica, né? E que ela vem com tudo agora nesse inverno, por conta de banho quente, né? Sim. Que aí a gente quer tomar mesmo banho quente, isso piora a pele, couro cabeludo. Tão bom. Então, isso acaba piorando muito, sabe? Lava, dorme com ele molhado, então piora, assim, caspa, dermatite, sabe? Sim. Aí fica cheia daquelas caspinhas, não só aqui no couro, acaba indo pra pele. Aí pega bem essa região de glabela, sabe? A orelha também começa a dar uma descamada. Sim, verdade. Aí tem que usar um shampoozinho próprio, aí acaba tendo que usar, né, um shampoo próprio também, que vai acabar deixando o cabelo mais seco, porque esses shampoos têm antifúngico, né? E a cosmética fica horrível mesmo. Os homens nem ligam, mas a gente fica brava mesmo, verdade. Porque nossa, lavar, juro, vira uma vassoura, assim, sabe? Verdade. Literalmente. Fica mas mesmo. Aí precisa tratar. Muitas vezes ainda precisa entrar com tratamento tópico. Entendi. As famosas gominhas. Agora vamos falar então das gominhas para cabelo aí. Elas realmente funcionam ou é só marketing? É que, assim, as gominhas, na verdade, elas não vão tratar a causa da queda. Elas melhoram, assim, a qualidade dos fios, né? Tá. Então, é claro, se você for tomar essas gominhas, independente da marca, você olha lá, tem biotina, tem todas as vitaminas que o cabelo precisa. Então, ele melhora, sim. Mas a queda, ela vai continuar. Entendi. Entendeu? Ele só vai dar Fica com o cabelo bonito. Só. Ele só melhora essa qualidade, sabe? Dos cabelos, mas a queda ainda continua. Não tem nada para tomar, por exemplo, a queda, então? Tem, existe. É que eu falo, né? É que cada paciente tem que ir lá, a gente faz a dermatoscopia, né? Que isso também é muito importante. Dermatoscopia é um aparelhinho, sabe? Que ele aumenta a imagem. Aquele que filma assim, né? A raizinha. Isso. E aí a gente vê algumas características, sabe? Tem algumas doenças, vamos supor que o próprio folículo, ou ele tá no formato de vírgula, ou ele tá em ponto de exclamação, ou então você vê uma descamação no couro cabeludo, ou você vê vasinho, sabe? Entendi. Então, é muito importante que isso também ajuda muito na parte de diagnóstico, sabe? Certo. Então, a gente vê história, como eu falei, fez tratamento anterior, faz a dermatoscopia, solicita os exames, mas tem sim. Tem sim, para tomar, então. Não existe só o minoxidil que falam, existem outros também, até porque ele... Né, se caso você ficar tomando também muito, além dele influenciar na pressão arterial, sabia? Ele também estimula esses pelos em outros locais. Olha só, pode nascer em outras partes do corpo. Sim. Aí, às vezes, a gente está lá tentando tratar uma coisa e aí acaba tendo pelo em outro lugar que você nem quer, entendeu? Então tem que ser muito bem... Mas existem outras coisas sem ser o minoxidil. Até porque ele não é só ele que vai tratar, né? Ele vai ajudar dependendo do caso. Entendi. Então, as gominhas funcionam, mas não para queda. Não para queda. Ela só vai melhorar mesmo a qualidade ali do cabelo, mas não vai tratar. E com a chegada agora desse inverno, né?
a gente não tem como não lavar o cabelo com água quente. O que a gente faz, então? Eu sei que é impossível, porque porque eu também não faço dá, de então, tudo, não dá. sabe? Para poder não lavar, mas é que realmente a Vai água prejudicar quente mesmo. prejudica, principalmente para quem já tem, assim, uma dermatite Uma seborreica, oleosidade. oleosidade, sim. E isso também faz péssimo para a Sim, pele, né? A sim. pele também fica sensível, Verdade. fica ressecada. É. Então, assim, fazer o máximo, sabe? Um banho rápido banho mais e morno. Mas eu sei que é É difícil, difícil. gente. Mas, olha, eu tento também, viu? E aí a gente então tem que dobrar os cuidados com o cabelo e com a Sim, pele. sim. Mais então hidratante na pele e nos cabelos também o máximo de cuidados possíveis. O máximo, né? Sempre tentando fazer a máscara, né? Sim. Vendo se o cabelo é oleoso ou seco, mas tentando aí fazer 1, 2 vezes por semana para poder deixar bem hidratado, nutrido, porque agora no inverno a gente sofre. Não, eu não consigo. Se eu tiver que tomar banho na água fria ou na morninha com frio, eu não consigo. Tem que Eu ser também não quentinho. consigo. Aí eu tento ser um banho rápido. Aí eu também. Eu lavo e aí precisa secar, né? Isso, exatamente, exatamente. E para os cuidados da pele, agora no inverno, o que a gente pode fazer para cuidar tanto do nosso rosto quanto da pele do corpo? Investir também bastante em hidratação. Hidratação. Porque agora com o inverno é meio que uma coisa impossível a gente tomar mesmo banho morno. Eu falo porque até eu não vou dizer, não vou ser, sabe, mentirosa que é o ponto de falar que eu só tomo banho morno. Não, também tomo quente. Mas, realmente, ele tira o manto lipídico da pele e a pele fica extremamente ressecada. Tá. E ficando ressecada, ela fica coçando mais, sabe? Então, assim, investir muito em hidratação. Principalmente após banho. Por quê? Porque ele vai absorver melhor, sabe? Sim. Isso daí é muito, muito importante. Às vezes a gente hidrata só o rosto e o corpo esquece do corpo, né? E aí, principalmente as pernas, né? Se você observar, fica extremamente seca, os ressecado. cotovelos, né? Aí, principalmente agora no inverno, então é bom, assim, sabe? Investir mesmo. Eu falo que o certo seria 3 vezes por dia, sabe? Hidratar. Agora com esse inverno. Não só no banho. Não só no banho. Repetir é porque, assim, após a o banho, ele vai ter uma maior absorção e vai ser melhor. Mas, assim, 3 vezes por dia. Olha Seria só, de gente. manhã, à tarde e principalmente haja hidratante. Compra um hidratantinho mais baratinho aí, né? Eu falo que aqueles Aqueles Neutrogena, grandão, sabe? né? Que é bom também, né? Mas esses que são bem grandões, eles precisam durar 1 mês. Porque tem paciente que vai lá, aí volta depois de 1 mês, sabe? Aí tá o vidro lá inteiro. Aí eu falo, não usou. Era pra estar vazio já. Então, 3 vezes por semana, gente, no frio. Olha só. E eu queria falar também com você sobre melasma. Porque as mulheres perguntam muito sobre melasma. Melasma tem tratamento? Tem. É que o melasma, ele é uma doença crônica. Então, assim, não é que ele vai sumir, nunca mais ele vai aparecer. Não. Ele vai estar sempre ali, sabe? O negócio é a gente estabilizar o melasma. Porque tem diversos fatores que influenciam. Fatores hormonais, também tem luz, assim, sabe? Quem tem melasma, até o próprio secador, sabia? Olha só. O certo seria a gente secar assim, né? De Mas bem ninguém longe. aguenta, né? Porque ninguém aguenta ficar com o braço assim. Mas tudo isso estimula. Então, é assim, o calor. Sim. Né? Então, o próprio melasma, ele tem como melhorar e muito, sabe? A gente passa tratamento também tópico, precisa usar filtro solar. É indispensável, sabe? Quem tem melasma. Quando chega a época de verão, né? Que aí costuma vir a mancha com tudo, né? Porque tem vários estímulos. Então, a gente pede, além do filtro, se caso for em clube, né? For num churrasco com a família, usa um boné, um chapéu, porque isso protege mesmo mais o rosto. Mas o melasma tem sim. Não é que ele tem cura, mas tem como tratar. E melhorar o aspecto. Sim, muito Clarear, mesmo. por exemplo. Sim. Nossa, tem paciente, assim, porque teve uma época que eu atendi dermatologia em Paulistânia. Não sei se vocês conhecem, né? Porque é muito, muito pequeno. Mas é próximo daqui. Tem umas 2.000... tem uns 2.000 habitantes. É bem pequenininho, né? E lá tem bastante gente de sítio. Então, tinha muitas mulheres mesmo que vieram com melasma. E, assim, muitas tiveram, assim, a soma... sabe, dessas manchas, e ficaram muito felizes. De ficar no sol, elas ficavam com a pele manchada. Sim, mas porque ficava no sol também, não tinha essa rotina, esse cuidado, sabe? De aí estar usando o ácido, depois lavar o protetor. Aí você ensinou e aí deu uma melhorada. Nossa, ficaram bem Olha felizes, só, né? Que bom. Então tem aí jeito, isso eu falo, melhora também a autoestima. Com certeza.
Então, doutora, quais são os tratamentos que você faz hoje lá no seu consultório, além da tricologia para os cabelos? Então, lá na clínica, né, além de atender essa parte de dermatologia clínica e também a trico, a gente também faz a parte estética. Na estética minha da face, eu sou mais voltada assim para as tecnologias que seriam o Lavian, né, aquele Ultraformer que também é ótimo, né, para colágeno. Não conheço ainda. Não, eu tô querendo conhecer. Doutor. Ele é muito bom, viu? Ele é como se fosse um lifting facial, mas sem cortes, sabe? Muito bom mesmo. Aí faço o Sculptra, né? Que aí a gente faz sempre junto com o Ultraformer. O Sculptra também é pro rosto? Também pro rosto, tudo pro rosto. Aí Botox, o preenchimento labial, peelings, mais esses. E esses estimuladores de colágeno que tá em alta hoje? Então, é o Sculptra. Esse que chama? O Sculptra, Esse tá mesmo em alta. Só que esse a gente costuma fazer como? Porque eu faço lá, assim, o dia do Botox Day. Aí tem o dia do Lavian e tem o dia do Ultraformer. O Ultraformer, a gente costuma fazer também junto. Faz esse Ultraformer e aí depois faz o Sculptra. Porque daí o seu resultado, ele aumenta em até 80%, Uau. Sabia? E esse Sculptra, ele é injetável? Injetável. Tá. O Sculptra, ele é injetável. E o Ultraformer é o ultrassom? Isso. É o ultrassom microfocado, que vai fazer tipo um lift facial, vai te dar contorno. Nossa, fazer os dois associados é sucesso. Legal, top. Não, um dia eu vou fazer isso aí ainda. É meu sonho chegar nesses daí. Porque, ó, eu entrevisto tantas mulheres, elas falam. Eu conheço os nomes, mas eu nunca fiz. Mas eu tenho visto muitos bons resultados. Ai, mas você tá ótima. Eu achava que você tinha um filho quando você chegou. Tenho E você 3, falou 3, eu fiquei até assim. E já casei então... Casei 2 já tenho 2 casados aí, né? Mas aqui o cuidado é natural mesmo. Cuido tá da certo, alimentação, então. cuido da pele. E tá vendo como é importante? É isso importante. que eu falo. É um conjunto de coisas, mas Sim. o essencial é isso. É o skincare. Isso. E aí você ter, sabe? Uma dieta equilibrada, sim, né? Uma vida mais saudável, sim. Mas eu quero esses procedimentos aí também, porque dá uma ajudinha, né? Dá uma levantadinha, né, gente? Então, aí, esses daí foram os faciais. Sim. Corporal, você tem algum tratamento corporal? É que não corporal não. Tá. Na clínica antes eu tinha a parte de estética, mas eu tinha uma esteticista junto, sabe? Que ela trabalhava comigo, então ela fazia toda essa parte corporal e também limpeza, tudo. Mas aí acabou casando, mudou de cidade e tudo mais. Entendi. E aí depois eu decidi deixar só eu mesma, mas sabe? Você já sem tá essa fazendo parte. muita coisa, né, doutora? Poxa vida, cuidando do rostinho da gente tá ótimo. E como que chama a clínica mesmo? Chama a clínica Doutora Bruna Simão. Lá na Prime. Nós vamos deixar aí depois o endereço, tá bom? Prime, nossa, uma delícia ir lá. Eu adoro ir naquele prédio. Eu queria fazer agora com você, depois eu vou fazer uma última pergunta. Tá. Não, eu acho que eu já posso fazer essa pergunta, que é sobre o cabelo não crescer. Eu estava deixando essa pergunta para trás. Porque muitas mulheres dizem, meu cabelo não cresce. Mesmo cortando as pontas, hidratando, tem muitas mulheres que perguntam por que tem mulher que o cabelo delas não cresce. É assim, o certo, né? Certo, às vezes ele pode estar crescendo e você não está percebendo, mas esse fato de você cortar as pontinhas, isso não quer dizer que ele vai crescer também, não quer dizer. Sabe? Não. Então, cortar as pontas é mito que faz o cabelo crescer? Sim, é mito. Não é que vai cortar todas as pontas, eu corto certinho todo mês e não cresce. Não. Isso é mesmo porque mito. Às vezes o cabelo cresce e você corta, cresce e corta, aí você não vê crescer. Isso é muito bom, né? A gente ter essa rotina de estar cortando as pontinhas, porque elas ficam quebradinhas. Sim, e aí tirar, né, as pontas duplas, as pontas quebradas, para ter mesmo esse crescimento de forma saudável, ter um ambiente mesmo saudável, né, pro couro cabeludo. Mas tem muitas mulheres que elas acabam seguindo muitas dicas, né? TikTok, Instagram, tudo mais. Compra até produtos, assim, caríssimos e não vai mesmo dar resultado. É verdade. Sabe? Tem algumas que acabam fazendo só uma hidratação ou só uma nutrição. Mas é toda uma parte, sabe? A hidratação, nutrição e reconstrução capilar. Fora isso, o tratamento domiciliar, sabe? Que é a limpeza, né? Que nós falamos. Né? Sim.
cuidado com a alimentação, tudo isso, né, doutora? Sim. Eu vejo também que tem muitas clínicas que fazem até soro também de vitaminas. Eu faço lá, mas eu falo também, não adianta você ir lá. Assim? Sim, não vez, adianta ir lá e só fazer, entendeu? Só uma vez. Sim, é todo um conjunto, Exatamente. sabe? Depois que, né, você aprende a fazer o seu cronograma, aí a gente passa um tratamento em casa com cuidado para estabilizar essa queda, sabe? Ensina, né, a parte de hidratação, nutrição, reconstrução. Então, por isso que muitas acabam falando, nossa, mas eu corto ele certinho todo mês, eu até hidrato em salão e não cresce. Não vai crescer mesmo, sabe? Porque tem outros cuidados para fazer. Sim. Olha, então é muito importante passar com um dermatologista para ter todas esses ensinamentos, essas explicações. Não adianta só a gente ficar ali olhando TikTok, né? Sim. Porque aí é uma especialista falando pra gente. Hoje em dia virou febre, né? Eu vejo até muitas Todo mundo dá dica hoje. Eu vejo vários pacientes que chegam no consultório, inclusive, tomando já gominha ou tomando já, sabe, o próprio minoxidil via oral e tomando por conta própria, sabe? É perigoso, né? Sim, bem perigoso. É porque se a pessoa tiver pressão alta já, por exemplo, né? Sim. Ou às vezes tiver até uma pressão baixa, estiver fazendo uma dose, sabe, alta, porque a gente costuma deixar ele, mas em dosagens baixas, né? Porque ele vai ser benéfico ali para o couro cabeludo. É verdade. Não vai influenciar em outra parte, sabe, do organismo. Então, acompanhamento médico é muito importante. Sim, acompanhamento médico, é essencial. Essencial. Então, vamos agora para o nosso bate-volta, que a gente está chegando já no final do nosso podcast. Eu quero fazer um bate-volta assim bem rapidinho. Tenta responder com uma palavra, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Um produto de skincare que você não vive sem. Deixa eu ver. Vitamina C. Vitamina C. Olha só, para passar antes da maquiagem, depois da maquiagem? Antes da maquiagem. Antes. Ali, quando você lavar seu rostinho, sabe? Passar aquela aguinha micelar, passa a vitamina C. Vitamina C. Depois aquelas de gotinha assim? Sim. Legal. E princípio é ótimo. Princípio, olha, já ouviram aí a dica da doutora, hein? Uma dica rápida aí, ó, para cuidar da pele agora no frio. Hidratação, gente. Hidratação. Tanto da pele como do corpo também. Hidratação. Tá bom. Um erro comum que todo mundo comete com os cabelos. A gente já falou, né? Dormir com ele molhado. Nossa, eu falo que chega a me dar até coceira no corpo, sabe? De ver. E depois fica mesmo com coceira no cabelo, né? Porque eu falo, gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Top. Aprenderam de novo, gente. Não dormir de cabelo molhado. Um mito sobre a dermatologia que você gostaria de ser desmentido. Que só chocolate dá espinha. Vamos ver outras. Porque não é só chocolate. Não é só chocolate. Tudo que a gente gosta, tudo que aumenta a glicemia, na verdade. Ou seja, tudo então, que é açúcar, gordo. Ou gordura. Sim, os carboidratos em si, sabe? Massa, pão, pizza, tudo isso. Tudo isso pode vai inflamar o corpo e vai dar acne. E essa história também, de cortar as pontinhas que ela vai crescer. Que vai crescer o cabelo. Sim. Nossa, muito bom. Pele saudável é sinônimo de... Pele com brilho. Brilho que eu falo não é óleo, tá? Brilho saudável, sem aquelas rugas aparentes, sabe? Viço, né? Assim, sim. Pele viçosa. Legal. Uma inspiração na medicina para você? É que eu tenho bastante, viu? Mas ultimamente, né? Como eu tô bem nessa parte de tricologia, ultimamente está sendo o Dr. Leonardo Bianchini, que é um médico do Espírito Santo. E aí ele fez toda essa parte de tricologia na Espanha e na Itália, olha, sabe? Porque lá a água, eu não entendo também que lá a água, assim, né? A gente pode tomar, a gente pode pegar, abrir a torneira e tomar, mas ela é péssima pro cabelo, sério? Sabia? E eu falo por experiência própria. Eu fui lá, meu cabelo ficou horrível, tem muito calcário. Que coisa! E esse médico acabou indo lá, ele morou lá com a esposa, que também é dermato e tricologista, levou os 2 filhos pequenos, fez essa pós e, nossa, desenvolveu algo para os cabelos, mesmo com essa água ruim. Mesmo com essa água ruim. Depois ele até veio embora, ele tá de volta aqui, sabe? Mas eu acabei me inspirando muito assim nele. Legal, vamos começar a seguir o Dr. Leonardo Bianchini, legal, ele mesmo. Legal. O que uma paciente nunca vai te ouvir dizer? Vamos ver, que tem tanta... gente, posso falar marca aqui?
para usar a Sépcia, porque eu não aguento algumas que Esse chegam, não. eu até brinco, eu falo, olha, compra e dá para sua inimiga, então. Sério? Porque Olha, esse é o primeiro produto que a gente pensa para tratar exatamente, acne. porque Acne. e principalmente mães, né, Sim, quando estão sim. com adolescentes em Não, casa, porque eu passa cada compro. propaganda, Eu compro. mas é por conta disso mesmo. Então, Eu falo, gente, não não. compra porque é péssimo, Olha piora só. mesmo, sabe, a acne, então não compra. Qual que é bom, então, doutora? Fala pra gente. Olha, Sem se a ficar pele, fazendo propaganda de graça, se, mas... se a pele for mais oleosa, eu gosto muito de um que chama Dermotivin, sabe? Uhum, Tem o já ouvi Dermotivin falar desse. original e tem o Dermotivin, o oil, Sim, né? esses daí sabonetes, são sabonetes, tá? Mas e pra tratar a acne? Se você tiver mais aquelas papulazinhas, sabe? Sim, que aquelas bolinhas. né? Não tanto aquelas inflamatórias, Sim, que aí sim. essa vai precisar tomar remédio. Mas existem alguns produtos, sabe? Principalmente tem uns que é adapaleno. Então a gente consegue estar passando, sabe, no rosto e dando uma controlada nisso. Mas a Legal. sépsia, Não. jamais, pelo amor de Deus. Adapaleno e um sabonetinho, sabe? Bom Próprio. saber disso, ó. Gravaram aí. Muita mãe agora vai ouvir, vai jogar os assépsia tudo no lixo. Mas eu sei porque tem várias vezes. Nossa. Isso juro que é típico. coisa. A minha secretária mesmo. Comprou também para filha, sabe? Eu já comprei Há tempos diversas atrás, vezes. Aí depois que eu ensinei, ela. Ó, a gente Nunca passava na mais. nossa adolescência minâncora, pasta de dente, Café, né? A gente passava de tudo no rosto. Não sei se funcionava. Uma palavra que define o que é cuidar para você. Acho que cuidar é um cuidado de alto amor, sabe? É um amor próprio mesmo. Porque eu acho que tanto homem como mulher tem que ter isso mesmo. Verdade. Tem que ter o cuidado, tem que ter mesmo essa parte de ser vaidoso, sabe? Legal. Então, Muito bom. acho que é isso. É bom. o autocuidado e o amor próprio. Você tem alguma frase assim que te representa? Ou que você gosta de dizer, gosta de pensar uma frase? Ai, é que agora, assim... Bom, se você pensando- lembrar de você fala com a gente. Tá. Mas eu queria que você deixasse, então, uma mensagem, uma última mensagem aí. O que você diria para as mulheres que estão perdidas em relação à autoestima delas? Bom, é muito difícil nessa parte aí da autoestima, realmente. Eu falo que a gente, sem saúde mental, a gente não é nada, É né? verdade. E aí, perder a autoestima, isso mexe muito com a parte mental. Sim. Mas eu acho que nada nessa vida é perdido, né? Então, se você tá com essa baixa autoestima, acho que a gente tem que, né, procurar ajuda. Como eu disse, a gente não pode perder essa vaidade Não jamais, pode, sabe? tem que se Isso cuidar. é uma coisa que até o meu pai mesmo falava para nós, né? Como você citou do livro da depressão, Sim. eu também, né? Quando eu era adolescente, passei por um momento difícil e tudo mais. Todo mundo acaba passando, Claro, né? com certeza. Nossa, eu lembro que eu ficava quietinha, não queria fazer unha, sabe? Não queria ir no salão. E meu pai mesmo falava, não, você tem que ir. Olha só que Sabe, interessante. precisa deixar a sua autoestima. E eu falava, nossa, mas por que eu vou fazer? que Vou ficar dentro de bonitinho. casa. Então, acho que é isso, sabe? Tá com a autoestima baixa, faz as coisas, mesmo que for que pra for ficar dentro ficar de em casa. Mas faz o cabelo, faz a unha, sabe? Tira o pijama. Né? Legal, muito bom, muito bom. Bom, acho que aí até a frase você já falou aí, né? Tem que cuidar da autoestima, né? Tem. Porque Isso eu acho que a mesmo. autoestima hoje é tudo, viu? É verdade. Top mesmo. Doutora, foi muito bom te conhecer, foi muito Eu legal. também adorei. Eu gostei demais desse podcast. Foi, assim, uma aula hoje aqui pra gente de cuidados, né? Eu tenho certeza que vai ajudar aí muitas mulheres. Vamos jogar aí uns produtinhos fora. E também vamos nos cuidar melhor, porque Sim. realmente nós temos que cuidar do corpo, da alma, do espírito, né? De tudo. Sim, É estar bem mentalmente falando, espiritualmente falando e fisicamente falando. sim. Então nós temos que cuidar dessas três áreas Até da nossa porque vida. o nosso mental influencia muito, Influencia né? em Na pele, tudo. cabelo e tudo mais, influencia né? em tudo. Então, vamos ter ânimo para viver, Sim. alegria de viver, né? Porque tem tantas pessoas lutando para poder viver, viver, sim. sabe? E é difícil a vida, tem muitas pessoas passando por dificuldades, eu sei, né? Quem está nos assistindo aí pode estar falando, Sim. mas você não sabe a dificuldade que eu estou Sim. passando.
né? Todo mundo passa. Mas todo mundo passa. Todo mundo passa. Uns mais e outros menos. E né? as fases ruins não duram Não, sempre. elas vão passar, né? Sim. Tudo que é bom termina e o que é ruim termina também, Sim, né? sim. O negócio é não perder mesmo a fé. Isso, não podemos perder a fé, nem a esperança. E tirar lições de vida, Sim. de tudo que a gente passa. Sim. Né? Tirar lições de vida. Sim, porque tudo isso é crescimento, É né? O verdade. crescimento é na dor mesmo. verdade. Ninguém vai aprender alguma coisa sentado Não, no bar não. tomando uma cervejinha. Infelizmente, né? né? O ser humano é assim. É. E se cuidar sempre, isso daí é Sim. muito importante. Então, foi muito legal o nosso bate-papo. Eu espero que as mulheres, ao assistirem, tenham aprendido muitas coisas. E nós vamos Sim. deixar aí seu contato, tá? Tá bom. Para elas te procurarem. Você atende plano de saúde também ou só, Ó, só particular? Só particular. Tá bom. Mas quem assistiu o podcast pode falar com você que você vai dar Pode um sim. descontinho só, lá, É né? só chamar no Insta, né? Legal. Ou no nosso WhatsApp. Aí, ó, legal. Tá? Só falar, assistiu o quiser, podcast Elas por Elas. Pô, então aí a Sim. doutora já dá um A descontinho. gente tem tratamentos bem legais, assim, pro couro Legal, cabeludo. muito bom, muito bom. Quero ir lá E conhecer, pele viu, também, doutora? né? É que eu falo couro cabeludo porque, juro, gente, é muita procura, Sim, sabe? que bom saber disso, né? Sim. Mas quero ir lá conhecer. Um dia eu apareço Vai por sim, lá. será muito bem-vinda. Então tá bom. Tá? Gente, então esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Aqui tá a doutora Bruna, uma profissional assim, ó, linda, com alegria de viver, muito competente. E foi muito bom esse podcast. Espero que você compartilhe aí para todo mundo, né? Porque tantas informações boas. Uma aí que eu nunca vou esquecer agora é sobre dormir de cabelo molhado, que a doutora falou várias vezes. E uns produtinhos aí que não funcionam, pra né? jogar fora. E às pelo vezes a amor gente de não Deus. tem dinheiro para comprar um produtinho, pelo menos o que ela falou, lava o rosto, passa o hidratantezinho e Sim. protetor solar. Isso daí é o mais importante, e tem né? até uma dica legal que eu até esqueci, né? Fala, doutora. Pra quem tiver com o cabelo seco, sabe aquele cabelo que tá parecendo uma vassoura, Sim, mesmo sim. literalmente não tem movimento? Sim. Tem como fazer uma super hidrataçãozinha em casa. Uma colher de azeite extra virgem, uma colher de leite de coco. Olha só. Leite não, óleo de coco. Óleo de perdão. coco, óleo de Uma coco colher e azeite. Isso. Aí você passa naqueles fios secos, Deixa- deixa agir por 1 hora e depois você faz todo aquele processo que eu falei de Nossa, lavagem. o cabelo Fica fica ótimo. brilhante. Sim. Top, ó. No finalzinho É, aqui, ó, lembrei. terminando o podcast, recebemos aí essa dica tão preciosa. É isso aí, doutora. Muito obrigada. Obrigada. Então, gente, fica com Deus. Um beijo para vocês. Compartilhe esse podcast aí para todo mundo e continua ligadinha no nosso podcast, porque a gente sempre traz assim, ó, mulheres inspiradoras com essas histórias de vida, com dicas maravilhosas para você ficar cada vez mais lindona e muito feliz, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e até o próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Tchau, tchau! Tchau.